de Corinthians, porque o Corinthians ontem venceu o Rosário Central por 1-0, gol de Breno Bidon, com 1 a menos, o Ranieri foi expulso, acesso liberado ao Corinthians, que vai enfrentar o Estudiantes na próxima fase. E aí, Quessadinha, o que você viu desse jogo? Foi um jogo de sofrimento, um jogo difícil, né? O Corinthians teve algumas chances. Pinotti deu um presente pro Corinthians, né? Como naquele jogo do Vasco da Gama e Corinthians, né? Nossa, o gol, né? É. Pinotti? Não é Pinotti. Copete. Pinotti Pinotti é o médico. Aliás, ele foi o grande homem da classificação corintiana. Porque ele, além de perder o gol, ele que estava na marcação do Bidon ali no gol do Corinthians. Ele gabaritou. Na internet fizeram, inclusive, recuperar essa imagem de 2012, lá no jogo do Pacaembu, Vasco e Corinthians. O Diego Souza, né? Que perdeu aquele gol. Na verdade, ele perdeu o gol, né? Ele chutou e o Cássio fez aquela defesa monstruosa. Ontem, no lance do Copete, o Hugo Souza não toca na bola. Mas o Hugo Souza fecha de tal maneira, né, ali o gol, imaginando a bola por cima, que aí o Copete foi tirar, mas tirou de um jeito que a bola passou por cima, né? Se fosse um jogador com mais qualidade, até acho que o Copete tem qualidade, mas se fosse um jogador com mais qualidade, teria feito esse gol, né? Esse é o tipo do gol difícil de ser feito. Só realmente cara com muita qualidade técnica consegue fazer. Mas é a vitória de time que tá na luta aí, cara. Desse jeito dá para ser campeão. O Estudiantes é melhor que o Rosário. Acho que o Corinthians vai ter que apresentar algo diferente. Mas até lá talvez o Yuri volte. Então a gente está falando de um tempo de recuperação para o Memphis voltar a jogar bem e ter suportar de repente 90 minutos ou quase isso, com a presença do Yuri. Porque Pedro Raul ficou provado mais uma vez, não é do jogo de ontem, né? É que a cada jogo a gente só vai ratificando os nossos pensamentos em relação ao Pedro Raul. Eu não sei quem que falou que o Pedro Raul é jogador de futebol. Porque sim, ele não consegue fazer nada certo, gente. Eu adoro. Ontem ele foi tocar de cabeça, ele tocou, quase ele fez Cara, é um negócio incrível, cara. É inadmissível isso. Mas ele é inadmissível. Ele fez harmonização na face. Deveria fazer harmonização no pé, né? Mas assim, e aí perto dele... hoje, hein? Perto dele, agora eu vou defender o Memphis. Memphis, acho que você tem que voltar lá na sala do presidente e reclamar um aumento de salário e o contrato mal começou a estar em vigência aí, entendeu? Voltar a dormir no Rosewood. Volta a dormir no Rosewood, faz o que você achar que tem que fazer, tudo pago, os cachorros, tudo cuidado pelo Corinthians, porque se a gente realmente colocar Pedro Raul e Memphis, no custo-benefício, na qualidade, em tudo, no marketing, em tudo, o Memphis sai barato, tá? Eu tô dando uma ironizada aqui também, né? Mas, e o outro é o Caio César, que a gente tem um número excessivo de pontas que não pensam, né? O Caio César é um deles. Que é aquele ponta que pega a bola e é um cavalo bravo. Fumaceiro. Ontem ele deu um chute lá meio perigoso e tal. Mas, pô, é o mínimo, né? O jogador de futebol tem que chutar pro gol, né? É o mínimo, né? Mas, em linhas gerais, foi o sofrimento, foi a cara do Corinthians, a torcida ajudou bastante. Qual foi o público, sabe? 46, uns quebradinhos. Eu não tenho o número certo, mas foi o público total, né? Tava abarrotada a arena do Corinthians e uma vitória de um time que está chegando, né? Que sabe que tem deficiências, tem muitos problemas, tá faltando um outro jogador. Diniz está tentando encontrar um outro repertório que não seja só aquela saidinha de jogo, mas que está aí e que pode sonhar, Se o Corinthians chegar a uma semifinal... Eu acho que é bom o Flamengo se preparar, porque o Flamengo vai encontrar um adversário muito mais difícil do que o Flamengo encontrou contra o Cruzeiro. E olha que o Cruzeiro recentemente venceu o Corinthians. Pelo menos em postura, eu acho que o Corinthians vai ter uma gana, né, que alguns times não conseguiram mostrar. E Libertadores se ganha com gana. Se você tiver técnica, ok, mas nunca se ganha só com técnica. Você pode ter o melhor time do mundo. Se você não tiver raça e gana, não tem um time na história da Libertadores que ganhou só com... Até aquele São Paulo do Tele, que era um timaço. O Santos do Pelé, que também deu porrada, porque se não desse porrada, apanharia lá em La Bombonera, né? Lá na cancha do Penharol. Né? Se não tiver raça e gana, esquece. Você tá... E o Palmeiras também, em várias situações, né? E eu acho que está caminhando aí. E agora ficar atento
para Campeonato Brasileiro, porque a situação do Corinthians no Campeonato Brasileiro pode parecer confortável, mas em 3 rodadas, se fizer 2 pontos em 9 aí já volta a ficar próximo da zona do rebaixamento outra vez. O que eu queria falar era que, por exemplo, o Corinthians jogou... Quantos minutos ele jogou sem o Ranieri, com um a menos? Uns 57 minutos, quanto que dá aí? 58? 12 46. minutos. 12 a partir dos tempo. 12 do segundo tempo. Mas os acréscimos foram de 6 minutos. Mais uma vez com um a menos, né? Porque lá no primeiro jogo também foi assim com o Alan. Acharam justa a expulsão? Eu achei sim, justíssimo, né? E foi cartão vermelho direto, não é que ele deu um amarelo depois do vermelho. Uma burrice, né? Porque foi num lance ali que não precisava Aliás, isso ter. é uma coisa que eu acho que o Corinthians precisa tentar regular. Eu acho que o time do Corinthians tem muito expulso. Principalmente em jogo assim de mata-mata. Eu acho que às vezes alguns jogadores do Corinthians confundem a pilha do jogo de mata-mata, um clássico e tal, com vontade excessiva e acaba passando do ponto. Quem tem que tomar cuidado é o Mateuzinho. O Mateuzinho ontem pediu, né? Ontem e o Mateuzinho estava pendurado ontem. O Mateuzinho deu sorte de não ter tomado cartão amarelo. Ele precisa tomar cuidado, porque ele é um jogador que a qualquer momento ele pode ser expulso. Entendeu? Eu concordo com o que você falou. Você não pode confundir garra com violência, entendeu? Com perda na cabeça, essas coisas, entendeu? Agora, o Corinthians é um time que sabe que gosta desse tipo de jogo, né? Esse tipo de jogo é com o Corinthians mesmo. E como daqui pra frente só vai ter esse tipo de jogo, claro que se ele pegar um Flamengo numa semifinal, vai ser difícil. Muito. Vai ser difícil, muito difícil. O Flamengo tem mais time do que o Corinthians. Tem. Ponto. Mas é o que você falou. E eu concordo com você, Caçada. Não basta ter apenas um bom time para se classificar na Libertadores. Não basta. A gente já cansou de ver times bons caírem na Libertadores. A gente já cansou de ver isso. Por quê? Porque faltou aquele algo mais, ou seja, coração na ponta da chuteira, alma, sangue nos olhos, faca nos dentes. Isso aí precisa ter na Libertadores. E esse é o DNA do Corinthians. Esse é o DNA do Corinthians. Pode até falar, o Corinthians, teve muito time do Corinthians que ganhou o campeonato e não era um grande time. É verdade. Mas tinha o quê? Alma, coração. E essa competição é exatamente para isso. Por isso que eu acho que o Corinthians pode ir longe. Eu não sei, gente. Eu posso estar aqui um pouco entusiasmado com a vitória do Corinthians de ontem e tal. Mas eu ainda acho o Flamengo favorito contra o Corinthians. Acho. Se pegar uma semifinal. Digamos que o Corinthians passe pelo Estudiantes e o Flamengo passe pelo Del Valle. Flamengo e Corinthians. Eu acho que o Flamengo é favorito. É favorito. Mas eu não descarto o Corinthians. Porque esse tipo de jogo... Imagina. Gente, imagina... O primeiro jogo vai ser em Itaquera. Você faz um resultado ali. Não. Primeiro jogo vai ser no Maracanã. O Flamengo foi em segundo. Exatamente. Primeiro jogo no Maracanã. Não, vai lá. Não ficou em segundo, mas eu acho que... O Palmeiras ficou em segundo. Então... O Fluminense Não. O Flamengo teve a melhor campanha. Teve a melhor campanha. Então, primeiro é em Itaquera. O Flamengo ficou em segundo no ano passado. Mas eu acho até bom o primeiro ser em Itaquera, no caso do Corinthians. Se o Corinthians... Ele faz o resultado ali, é aquele jogo de Corinthians, segurar o jogo no Maracanã. Gente, eu não sei, Silvio, quem viu. Eu vi Corinthians e Fluminense numa semifinal do Campeonato Brasileiro de 76. Jogo solitário, no Maracanã. Aquele jogo que divide torcida. Sabe, Maracanã, Rio de Janeiro, dividiu a arquibancada, ok. Mas era o campo do Flamengo, do Fluminense. Ô, Sormani.